Nós demos alguns minutos aí, mas a nossa preocupação é ficar muito tarde, aí vai empurrando a programação, a gente vai para a vigília. Vamos nos aproximando, nos acomodando. Amém. Todos que estão aqui estão com a sacolinha onde tem a programação. Todos receberam a sacolinha? Alguém não recebeu? Todos estão com a sacolinha. Sobre o material, depois o pastor Klaus irá falar mais detalhadamente, que é a apostila, o livro. Aí depois o pastor Klaus vai poder destrinchar melhor todo esse material, que é bem denso, profundo, rico em conhecimento, fundamentos bíblicos, vale a pena. Se você fez a escolha de estar aqui conosco esse final de semana, eu quero lhe dizer que você fez uma excelente escolha. Eu não tenho a menor dúvida do que Deus estará falando ao seu coração. Eu não tenho um pingo de dúvida sequer acerca daqueles que o próprio Deus trouxe aqui sexta e sábado para falar ao coração e à mente de cada um de vocês. Então, deixa eu me apresentar. Primeiramente, boa noite, paz do Senhor a todos. São todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Ricardo Bitum, pastor da Manaim, e o ministério, em parceria com o Ministério Mundo Precisa de um Pai, que começou lá na África do Sul, com o QES, que depois o pastor Klaus poderá falar melhor, e junto com o RUA, que é um movimento de pastores que nós temos, começou aí um pouco antes da pandemia. Nós congregamos pastores, uma vez por mês, geralmente, nós nos encontramos, convidamos preletores para que possam falar. Então, o RUA, juntamente com a Manaim e com o Ministério Precisa de um Pai, é que estão organizando esse congresso no dia 6 e 7 de maio. Ali também você pode visitar depois. Nós temos ali a apostila e o livro O Mundo Precisa de um Pai, assim como outros livros que você pode adquirir, uma boa literatura. E ao lado nós temos o ministério, onde está a pastora Carmen, sobre primeira infância, um trabalho com crianças. E aí toda a verba que for levantada ali vai para esse ministério que ajuda crianças. A pastora Carmen depois pode até aprofundar, ou quem estiver lá na banquinha, lá no estante. E o bazar também. O bazar, o Mundo Precisa de um Pai, e uma pequena livraria. Então, você pode passar ali no intervalo e olhar alguma coisa. Até eu vi lá alguns presentes do Dia das Mães, muito bem feito, muito bonito. Você pode passar lá e ficar à vontade. Nós temos também a cantina, provavelmente amanhã nós passaremos o dia aqui, almoçaremos juntos, e também tem uma cantina, às vezes você quer tomar um café, um chocolate quente, um pão de queijo, sei lá o que você gosta de comer, mas você pode passar lá na nossa cantina e ficar muito à vontade. É comida de primeira linha, muito boa mesmo. Quem ainda não tomou uma canja, depois pode passar lá no intervalo e tomar uma... Não é canja, aquilo é uma... Hã? Caldo verde. Não está com gosto de canja, não. É caldo verde. Eu troquei o nome. Tá? E, mais uma vez, todos sejam bem-vindos. A programação, eu creio que todos já viram, já deram uma olhada. Alguns perguntaram, nós não estaremos fazendo online, pelo menos não agora, porque entendemos que aquilo que Deus quer ministrar, quer falar com você agora. Se Ele trouxe você aqui a esse lugar, é porque Ele quer tratar de uma maneira reservada com você, de uma maneira singular com a sua vida. O Klaus veio lá de Goiânia,
só para vocês terem ideia, nós temos cerca de 50 voluntários organizando, trabalhando, gente na cozinha, gente na segurança, gente na transmissão. Parece uma coisa simples, mas não é. E eu tenho absoluta certeza que Deus não mobilizou toda essa equipe para falar qualquer coisa. Ele estava lá no céu, aí ele chamou Miguel e Gabriel e disse: eu estou tão entediado aqui, sem fazer nada. Aí Gabriel disse: eu também, paramos com as festas por causa da pandemia, então vamos agitar o pessoal lá da Manaim para fazer alguma coisa, só para a gente brincar. Eu não creio nisso. Eu creio que ele mobilizou homens e mulheres de Deus, desde a cozinha, da limpeza, de todas as coisas que estão acontecendo aqui, porque ele tem algo a realizar, ele tem algo a fazer, e será algo extremamente bonito, porque tudo aquilo que o Espírito faz é precioso, é precioso. Então, eu queria começar com uma oração, queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e nesses minutinhos iniciais, eu queria pedir que você fizesse a sua oração, que você falasse com o Pai agora, você falasse com Deus. Você pedisse a Ele que Ele pudesse falar ao seu coração, ou talvez você tenha vindo com uma preocupação muito grande, desejoso de algo, ou quem sabe algum pensamento que subiu ao seu coração e mente. Fale com Ele agora. Pai, nós estamos reunidos no nome e em torno do Teu Filho Jesus. E isso faz toda a diferença. Jesus está aqui. E a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus entra em cena, coisas acontecem. Todas as vezes que o Supremo Pastor fala, as ovelhas reconhecem a voz dele. Elas não ouvem a voz do salteador. Elas ficam agitadas, nervosas. Há um misto de intranquilidade. Mas quando o bom pastor está no meio do rebanho, está visitando o seu aprisco, nós nos sentimos seguros, confortáveis. Seja o que for falado, nós sabemos que é Ele que está falando. E quando Ele fala em e com amor. Quando Ele fala, Ele tem uma linguagem que atinge o nosso coração. Quando Ele fala, nós somos transformados. Alguma coisa acontece. Por isso nós entregamos, Senhor, esse congresso em Tuas mãos. Aliás, já o fizemos anteriormente. Mas nós queremos reforçar publicamente que esse congresso é para a glória do Teu nome. Eu peço que o Senhor ajude a mim, e especialmente ao pastor Klaus, para que o Senhor dê graça, abundante graça, sobrenatural graça, maravilhosa graça, a fim de que possamos transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações ao longo desses anos. Que tenhamos a unção redobrada do Espírito Santo, o poder prometido em Atos, capítulo 1, versículo 8, o poder para testemunharmos as coisas excelentes do Senhor. Desde já repreendemos todo ataque infernal, todo dardo inflamado do maligno, toda seta que voa à noite, nós repreendemos com a autoridade do nome de Jesus. E declaramos que esse congresso é teu e é realizado para a tua glória. Faze como te apraz. Senhor, nós temos uma programação, mas saiba que se o Senhor quiser alterar, o Senhor tem liberdade, não só liberdade, como autoridade, para desfazer tudo e montar de outra maneira, conforme o Senhor desejar. Nós somos os teus servos e não abriremos mão disso. E não seremos tolos o bastante para tomarmos a frente de qualquer coisa que o Senhor não legitimar. Por isso, sinta vontade
de que o teu Espírito tenha liberdade para nos conduzir nesses dias, para nos levar àquilo que é o teu propósito, a fim de que saiamos daqui exortados, consolados e edificados conforme o ministério do teu Espírito Santo. Por isso, sê conosco nesses dias, e que o teu amor, graça e poder abundem em nosso meio. Tudo seja feito para a honra, glória e louvor do teu nome. E por causa do teu nome, Jesus, é que oramos. Amém. 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 Nós começaremos, então, um breve devocional, um pouquinho atrasado, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Nós estaremos falando um pouco acerca de um dos nomes mais falados, de um dos personagens mais sobressaltado nas Escrituras, que é o rei Davi. E 1 Samuel 16 fala um pouco acerca dele, e eu gostaria de ler o versículo de número 12. Diz assim: então o Senhor disse a Samuel, é este, ou na versão atualizada diz, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Uma outra tradução diz, porque é este mesmo. E outra tradução ainda diz, é este. Quando o profeta Samuel, ele está indo em direção à casa de Jessé, porque Deus mandou ungir aquele que seria o futuro rei de Israel. O Senhor compartilha com o profeta Samuel e diz, olha, você vá à casa de Jessé, porque Saul já perdeu o seu trono. Saul fez aquilo que desagradou o Senhor, não agradou a condução, a orientação, a administração do reino por parte do primeiro rei de Israel, que era Saul. E aí Samuel chega até a casa de Jessé. E ao chegar à casa de Jessé, Samuel começa a observar os seus filhos. Ele vai com uma missão. Ele quer saber quem é aquele que será o futuro rei de Israel, a fim de ungí-lo. Então ele vai olhando, só que o profeta vai olhando com os olhos naturais, com os olhos humanos. E ele vai observando cada um dos seus filhos para observar, ver aquele que reunia melhores condições para assumir o trono. Quem será aquele que encarna verdadeiramente a figura de autoridade do rei? Reis, pais, professores são figuras de autoridade. Romanos 13, Deus diz que constitui essas autoridades para que, através dessas autoridades, ele possa exercer o seu domínio, possa exercer, conduzir. Por exemplo, os poderes políticos são magistrados constituídos por Deus, como diz Tiago, Romanos 13 diz essa autoridade. E Samuel vai para encontrar essa figura de autoridade. Qual o melhor homem para aquela função? Quem é que reúne essas qualidades para que ele possa assumir? E como um bom gerente de recursos humanos, Samuel começa a observar um a um dos filhos de Jessé. O primeiro a preencher a ficha e ir direto para a entrevista é Eliabe. Eliabe é o primeiro que vem, ele é o primogênito. Ele é aquele que abriu o ventre da sua mãe. Quando Samuel põe os olhos em cima de Eliabe, ele olha e diz, só pode ser esse. Tanto que Eliabe, no 1 Samuel 17, versículo 13, quando ele se apresenta a Saul para a guerra, rapidamente ele é alistado, ele diz, é isso mesmo. E é interessante, no versículo 6, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, se você puder abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta em 1 Samuel,
no versículo 6 tem algo muito interessante. 1 Samuel 16, 6. Diz assim, não, estou em 2 Samuel. 1 Samuel 16, 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. E diz que quando Samuel vê a Eliabe, disse consigo mesmo. Ele fala com ele mesmo rapidamente. Ele ouve aquela voz interior, íntima, que parece sussurrar aos ouvidos do coração. E diz, só pode ser ele. É uma voz que é inaudível a todos aqueles que estão ao exterior, no externo, que só mesmo ele, só mesmo aquele que fala consigo, consegue ouvir. Só ele e aquele que ouve os corações, que é Deus. E aí Samuel começa a olhar e ouvir essa voz e diz, só pode ser ele. Quanto tempo ele gastou falando com ele, nós não sabemos. Mas quando nós nos confrontamos ou defrontamos com situações difíceis, quando nós temos que fazer escolhas, quando nós nos colocamos diante de uma situação que muitas vezes nos dá calafrios e a pessoa diz, você tem que escolher. Você não veio fazer isso? Então, por favor, o que é que você vai fazer? E Samuel dialoga com ele mesmo e diz, com certeza é esse é ele. Deus vai dizer depois, mas antes é ele que fala. Tenho certeza, provavelmente Samuel disse, dificilmente eu erro. Quando eu olho para uma pessoa como gerente de recursos humanos há anos, como profeta em exercício, eu olho uma pessoa e já sei quem é. Muitas vezes nós, os pais, somos assim. Olhamos nossos filhos, falamos conosco mesmo e já damos o diagnóstico. Eu conheço o meu filho. Ninguém conhece o meu filho tão bem quanto a mim. Ouvimos alguém dizendo, olha, melhor que você faça uma outra orientação. Você diz, minha filha eu conheço assim, 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 assim. E você fala consigo mesmo, Deus, eu sei o que minha filha tem. Eu sei do que minha filha precisa. Eu vi essa menina nascer. Ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer com a minha filha ou com o meu filho. De vez em quando, essa voz íntima, esse diálogo pessoal é complicado, porque nós erramos. E isso mostra que nós somos falhos, até mesmo naquilo que dizemos que conhecemos melhor do que ninguém. Se você pensar na figura de Samuel, é um profeta de uma história belíssima, um homem de Deus singular. Mas quando ele fala com ele mesmo, não ouve nem mesmo a Deus, indo fazer a vontade de Deus, ele erra. Quantas vezes eu e você enfrentamos situações de escolhas difíceis, principalmente nas nossas casas, principalmente com os nossos filhos. Você passa por situações que você não fala rapidamente consigo mesmo. Você passa horas, dias, noites falando, onde será que eu errei? Por que que isso deu nisso? Aonde foi que eu comi bola? Porque nós queremos fazer o que todo mundo faz. Em situações difíceis, somos levados pelas circunstâncias, onde aprendemos com todo mundo o que todo mundo faz. Todo mundo faz assim. Os nossos filhos nos ensinam isso. E aí a gente começa a fazer o que todo mundo faz. E aí nós fazemos, só pode ser esse. Ele é alto, ele é forte, ele é bonito, ele sobressai, ele é o cara. Foi assim com Moisés. 40 anos no deserto, e depois de 40 anos, isso está lá em Êxodo 2, eu falava isso há uns domingos atrás, ele sai ver um hebreu sendo oprimido por um egípcio, ele diz, como é que a gente age no Egito? A gente dá tapa na cara, a gente briga, e conforme for a gente mata. Ele fez, porque era o costume do Egito. Eu fiquei pensando quantas vezes nós agimos como pais,
conforme o Egito age, conforme o Egito nos ensinou, conforme é o costume da época. Uma época diz que você não pode bater de varas, você não bate com vara. Outra época diz que você tem que bater com vara, e você bate. Aí os psicólogos dizem que você não pode pôr de castigo. Aí, como é o costume da época, aí a gente esquece dos fundamentos, esquece dos princípios. Uma das nossas intenções é que, reunidos nesse congresso, nós possamos aprender, como figura de autoridade que somos, a não agirmos de acordo com as circunstâncias, aparências, nem de acordo com a nossa voz interior, nem de acordo com a geração da época, nem de acordo com os costumes do nosso tempo, nem de acordo com a tradição, nem de acordo com o povo, mas aprendermos a ouvir a voz daquele que vê o coração. Daquele que ele olha o coração dos nossos filhos e vê o que nem eu e você conseguimos ver. Nós vamos ver coisas que Deus vai falar, olha, o que você está olhando é aparência, o que você está olhando, não. Eu estou olhando o que Deus consegue olhar e eu não consigo. E Samuel, ainda que profeta, consagrado e ungido, ele faz uma análise errada da situação. Ele olha a situação e ele erra feio. 1 Samuel 16, versículo 7, diante desse julgamento pessoal de Samuel, a resposta do Senhor vem. Não atentes à sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê exterior, porém Deus vê o coração. Infelizmente, o profeta é traído pelos seus próprios olhos que o enganam. Meu irmão, como é difícil admitir isso. Como é difícil admitir que você se enganou. Não, com o meu filho, pastor, eu só desejei o bem. Eu amo minha filha, eu sei, claro, todo mundo, em tese todo mundo, eu acredito nisso. Mas muitas vezes nós vamos guiados por esse diálogo pessoal. Quem decide as coisas com o meu filho, eu digo que meu filho vai, eu digo que meu filho veio, eu digo tal, e nós começamos a ouvir a voz interior. E Deus deixou líderes, Deus deixou cursos, Deus deixou princípios, Deus deixou fundamentos para nos ajudarem a não errarmos diante das aparências, diante das circunstâncias, a fim de que nós possamos ajudar. E é interessante, porque Samuel, ele tem uma experiência muito próxima, 1 Samuel 9, versículo 2. Ele é que unge a Saul rei. Então, ele traz uma experiência, quando Saul, o povo olha e vê que ele sobressai sobre todo mundo. Então, ele já vem com uma experiência anterior e tenta aplicar a mesma experiência. Como é duro quando nós cremos que uma experiência que tivemos aqui, ela pode ser repetida. Ah, porque uma vez eu fiz isso, agora até o final da vida eu faço a mesma coisa. É verdade que a experiência ajuda, é verdade que nós não podemos lançar fora a experiência, mas nós temos um Deus que pode trazer novas experiências. E aí nós temos a tendência de encaixotarmos Deus e dizer, olha, uma vez eu consagrei Saul. Ele era alto, forte, o povo disse que era ele. Agora estou diante de Eliabe, um homem forte, um homem de guerra, um homem que... E eu vou repetir a mesma experiência. Inclusive, eu aprendi isso com a minha avó. Minha mãe já fazia isso, consequentemente, eu também vou fazer. E Deus diz, de onde você tirou isso? Como de onde eu tirei? Experiência de vida. Mas a experiência pode nos trair como traiu Samuel. Olha, Saul, é verdade, era isso. Veja lá, 1 Samuel 9, versículo 1, diz, havia um homem de Benjamim, nome era Quis, filho de Abiel, Zeror, tinha um filho, versículo 2, chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía sobre todo o povo. Deus, olha aí, agora eu estou vendo Eliabe. Eu vou repetir a experiência. Samuel, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Nosso intuito é que você veio aqui a esse congresso
e você possa sair daqui olhando para as coisas da maneira que Deus vê, segundo os fundamentos da Bíblia Sagrada. Que você use a sua experiência, sim, que você tem. Mas, acima de tudo, ouça a voz daquele que vê o coração. E isso é um exercício. Nosso desejo é que você saia daqui iniciando uma mudança de visão. Que você, diante das circunstâncias, das análises, deixe um pouco o olhar natural e procure exercitar um outro olhar, que é um olhar que vê aquilo que o homem natural não vê. Há um hino bastante conhecido, o hino 212 da harpa cristã, falando sobre o preparo dos guerreiros. E ele diz mais ou menos assim: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. E eu tenho meditado nesse hino. Eu quero estar com Cristo onde? Onde? Onde a luta se travar. Imediatamente eu e você pensamos na luta fora de nós. Não, a luta está lá, a luta está aqui, a luta está acolá. Mas estar com Cristo onde a luta se travar, quando essa luta está dentro da gente. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Ao invés de eu olhar sempre para fora, eu olhar um pouco para dentro. Tem uma luta aqui dentro enorme. Romanos 8, o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz, tem um bem que eu quero fazer aqui, mas de repente o mal que eu não quero, e você vê ele. E a luta está se travando lá dentro. A luta está aguerrida lá dentro. Por coisas que nós vemos, por lutas que nós travamos externamente. Mas talvez uma das lutas mais difíceis de travar é uma luta interna. E mais difícil do que travar a luta interna é estar com Cristo nessa luta interna. Onde a voz interior se intensifica, a alma fica agitada, o coração dispara, taquicardia, e aí nós queremos, muitas vezes, fugir para não olhar no espelho. Esse congresso, o nosso desejo é que ele seja um espelho, através do qual você possa se ver. Mas não um espelho colocado por homens, um espelho colocado por Deus, porque só Ele vê o coração. O que eu e o Klaus vamos ver aqui é aparência. Mas Deus pode ver aquilo que talvez nem você veja. Por isso você precisa estar aberto, principalmente você que é figura de autoridade. E que se você está aqui, você sabe por que você está aqui. E o Senhor permite que essas situações aconteçam. Elas não são porque Deus perdeu o controle, absolutamente. Pelo contrário. É porque essas lutas, aonde a luta se travar, seja no meio dos seus filhos, seja no meio do casal, seja no lugar que for, essas lutas nos ajudam a crescer. E a nossa ideia é que, com a orientação bíblica, os fundamentos bíblicos, você tome isso e trabalhe junto a Deus aquilo que Deus for revelando a você. Em nenhum momento nossa intenção é escancarar o seu problema, é expô-lo, é falar aqui com tamanha ênfase e ímpeto que massacre você, oprima você. Pelo contrário. O intuito desse congresso é que, ao Deus revelar essas lutas que se travam aí dentro e no meio da família, você possa, ao examinar-se junto a Deus, crescer. Ser um testemunho, dizer, olha, eu posso ajudar a muitos, porque eu passei por isso. Que esse pequeno descuido, essa correção de rota seja feita, junto com o auxílio do Espírito Santo. Que uma voz, que não seja a sua voz interior, mas a voz de Deus, chame você e diga, Maria, Antônio, Pedro, João, tire os olhos da aparência desse problema.
Tire os olhos do problema, da aparência dessa circunstância. E você comece a trabalhar a essência, aquilo que realmente é real. Não a aparência da realidade, mas a realidade em si. E ao ser confrontado, ao ser mexido, ao ser cutucado pelo Espírito Santo, você faça o que Samuel fez. Me chamou muito a atenção o que Samuel fez. Ele vai, um profeta, você imagina, um profeta do nível de Samuel, experiente, já ungiu reis, conselheiro de reis, etc, etc. De repente, não mais que de repente, ele diz, certamente é esse aí. Aí Deus diz, errou feio, Samuel. Errou feio. Uma das coisas que a gente faz quando é apontado isso é desistir. Eu já lutei muito com isso. Já briguei demais, não adianta eu conversar com meu filho, minha esposa não quer saber, meu marido não entende, deixa para outra área. Mas Samuel não desiste. Ele deve ter pedido perdão a Deus e, poxa, Deus, me perdoa, eu fui impetuoso. E depois, por mais 6 vezes, ele vai mandando vir os filhos de Jessé, até que chegue exatamente aquele que era. Nós temos 2 posicionamentos diante do erro, do confronto: desistir ou resistir. E nós desejamos muito que você nem desista nem resista. Se ele não desistiu, ele também não resistiu, porque ele poderia dizer, o senhor está brincando, né? Eu sou profeta de carteirinha, sou dizimista há 48 anos, eu sou crente velho, eu sou pastor, bispo, apóstolo, querubim. Não, eu não erro, eu tenho certeza. E olha, quando eu olho a pessoa, olha que eu sei o que eu faço. Ele não resiste nem desiste. E nós queríamos que você nem desistisse nem resistisse. Não desista nem resista. Continue, erre mais 1, 2, 3, não desista. Muito menos resista. Não é bem assim, eu penso outra coisa. Você começa a trazer grandes questões teológicas para poder desviar, você começa a querer, não, mas e tal, para resistir àquilo. Não, em nome de Jesus, coloque todas as suas armas no chão. Coloque, diz Deus, eu vim aqui desarmado. Aquilo que o Senhor falar, cumprirei. Lembrando Deuteronômio 8, 2, 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Por isso, continue. Logo depois de Eliabe, vem Abinadab. Depois de Abinadab, vem Samá. 7 filhos passam à frente dele. Passa 1, passa 2, passa 3. Deus, por que o senhor não age? Por que o senhor não faz? Você já imaginou a angústia de Samuel? Eu creio que alguns aqui, como pais, figuras de autoridade, também andam angustiados. Há muito tempo que eu tenho pedido e Deus não age. Lembre-se, a espera faz parte do processo. Você ouvirá algumas coisas aqui que de imediato se concretizarão, acontecerão. Mas tem outras tantas que demorarão. É um processo, é uma resiliência, é uma continuidade. Às vezes demora uma semana, outras 1 mês, 1 ano, 10 anos, e talvez algumas você só verá na glória. A única coisa que você não pode esquecer é que Deus está no controle, que Deus o ama, que Deus o quer bem. E não é fácil, depois de 7 nãos, dizer um sim. Talvez você esteja no 5º, 6º ou no 7º não. Não dá. Eu não consigo. Não vai ser. Mas quem sabe nesse final de semana vem o sim. E que você, Deus falando com você acerca de alguma área, você diz, chegou finalmente.
Ufa, agora sim, então é isso. E Deus traga a revelação ao seu coração. Lembre-se, a palavra chegará no momento certo. Pastor, mas já foi 5.484 nãos. Amém. Uma hora o sim chegará. E eu termino com alguma coisa que eu li, achei muito legal. Quem escreve é o fundador de Dubai, o Sheikh Rashid. Quando perguntado sobre o futuro do seu país, ele responde assim: meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo e eu andava de Mercedes. Meu filho andava de Land Rover e meu neto provavelmente vai andar de Land Rover. Mas meu bisneto vai ter que andar de camelo novamente. Aí perguntaram, por quê? Ele diz, porque tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Permita repetir. Tempos difíceis. Você vê no Brasil quando os imigrantes vieram, lutaram muito, brigaram muito. Tempos difíceis, tempos de fome, de guerra, de luta. Eles criaram esses tempos homens fortes, mulheres fortes. Homens fortes batalharam, lutaram, criaram tempos fáceis para os seus filhos. Seus filhos já foram estudar, são doutor, engenheiros, médicos, advogados, dentistas. Mas tempos fáceis criam homens fracos. Ah, é difícil, é muita luta, estou cansado, exausto, estressado. Homens fracos criam tempos difíceis. Nossa oração com esse congresso é que Deus esteja formando homens e mulheres fortes. Que essas dificuldades que você enfrenta, essas lutas, ajudem você a crescer em Cristo. Ajudem você a resistir, a não desistir, a continuar. Vamos orar mais uma vez e depois eu passarei ao pastor Klaus, que dará continuidade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, mais uma vez oramos àquele que não está com os seus braços encolhidos, muito menos com os seus ouvidos tapados. Oramos àquele que ouve, mas ele ouve mais do que palavras, ele ouve corações. Por isso nós rogamos esses dias que o Senhor possa não só ouvir os corações, como, quem sabe, trazer a resposta nesses dias. Através da exposição da Tua palavra, o Teu Espírito, trazendo revelação à mente e ao coração dos Teus servos, quanto à figura de autoridade, a necessidade de um pai, não um pai qualquer, não um pai que é bom numa relação sexual para fazer infinitos filhos, mas pai à altura e estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor ministre ao coração dos teus filhos e filhas que vieram, estarão conosco nesses dias. E o poder do teu Espírito os encontre, para que a honra, a glória e o louvor sejam dados àquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem mais delongas, eu queria convidar o nosso convidado especial aqui, o pastor Klaus. Ele veio lá de Goiânia. Klaus, sobe aqui. É um irmão querido demais. A gente já se conhece há um bom tempo. E eu tenho certeza que ele tem algo a ministrar nas nossas vidas. E eu vou deixar a apresentação. Ele é da Igreja Cristã Evangélica. Ele foi treinado lá, passou um tempo na África do Sul. É um dos líderes no Brasil, se não o líder do ministério O Mundo Precisa de um Pai. Por isso que nós pedimos, e saiba, Klaus, que é uma honra, um privilégio tê-lo aqui conosco. E assim, nós estamos com muita expectativa daquilo que Deus fará através da instrumentalidade da sua vida. Tá bom? E eu queria antes orar pela vida do Klaus. Eu posso pedir para vocês se colocarem em pé, estender as suas mãos aqui à frente e vamos orar. Você vai precisar do pedestal? Tá.
orar pela vida do Klaus. Eu queria levantar um clamor. Pentecostal gosta muito de clamor, né? Então, pentecostal, assim, é povo barulhento demais, cheio dos zirigdum, de reteté. Então, eu queria que você levantasse sua mão, estendesse aqui ao Klaus e orasse, pedindo a Deus que o usasse nesses dias. Vamos fazer isso? Eu vou tirar a voz do microfone aqui para que a sua voz seja ouvida. Amém? Conquistou naquela vida. Eu queria abençoar com toda a sua bênção, abençoe o teu filho, sequencial, usa o poder e a autoridade de Deus. Usa, enche, dá uma mente leve, dá, Senhor, um coração sensível para o filho dele. Nós o abençoamos. Que as bênçãos. Graça e paz, irmãos, pode se sentar. Obrigado pelas orações. É uma alegria muito grande, pastor Ricardo, irmãos, poder estar aqui. A última vez que eu vim, nós fizemos aqui o congresso com o pastor Cassi, 2017. E você vai ouvir eu falar das minhas feridas paternas e maternas, né? Eu sinto muito saber que há pessoas aqui que assistiram várias vezes os meus vídeos no YouTube. Que tristeza, coitado. Né? Eu falo que nem a Dani aguenta eu falar tanto. Tem gente aqui que assistiu 2, 3 vezes, misericórdia, e veio ainda. É insistente demais. Mas em 2017, nós viemos com o pastor Cássio aqui, foi um congresso muito especial para nós. Nós tivemos, naquela época, cerca de 70, 80 líderes de várias partes do Brasil que vieram aqui, e foi muito emblemático para mim. Eu estava vivendo um momento muito especial na minha vida ministerial, muito delicado, que eu não podia compartilhar com muita gente, porque eu não sabia direito o que Deus estava fazendo, e nem o que Ele ia fazer. E terminou o congresso aqui, nós, um ou 2 dias depois, nós viajamos com ele para o Panamá. E ele levou algumas pessoas de 16 países para o Panamá, e lá no Panamá a gente assistiu o congresso de novo. E aí teve um dia lá, então já vou começando logo a falar das minhas mazelas, para cair por terra aqui toda e qualquer expectativa infundada de que eu sei de tudo e que minha família está tudo certo. Então ele chegou no meio de todo mundo, aquele povo, né? E aí ele falou assim, está vendo ali o Klaus? Aquele ali é o Klaus. Aí eu, meu Deus do céu, que negócio, eu veio para o meu lado, assim, de repente. Ele falou assim, o Klaus, desde a primeira vez que eu vi, o Klaus, isso foi em 2013, eu tive no meu coração a sensação de que o Klaus era o líder do Brasil. Mas ele não acredita. E era verdade. Então ele está aqui, porque ele é um exemplo claro de como as feridas, os sabotadores, podem impedir alguém de fazer a vontade de Deus. E era verdade, tudo. Mas foi uma paulada. Sabe o que eu fiz? Nada. Fiquei ali como se nem fosse comigo. Aí fomos para o intervalo, ele virou para mim e falou assim, a próxima sessão você dá. Irmãos, aquela era a 5ª vez que eu assistia o Cássio. 5ª vez. Eu fui em Curitiba, depois eu levei um grupo em Goiânia, depois eu levei ele em Praia Grande, que era a igreja que eu pastoreava, nós tivemos 600 pessoas lá, e depois eu vim aqui na Maraí. Aí eu fui para o Panamá 5 vezes. Sabe quantos minutos de aula eu já tinha dado? Nenhum.
Então eu falei, meu Deus, eu vou. Aí eu peguei a apostila em espanhol. Ai, Deus da glória. Eu abri assim, olhei a sessão que eu ia dar. Eu falei assim, Senhor, entender a letra aqui eu não entendo. Mas eu não posso dizer que eu não sei do que se trata. 15 minutos. Foi o meu tempo. E foi a minha formatura. Eu tenho o certificado do... Depois de 4 anos, eu falei a primeira vez 15 minutos. Tá bom. Eu voltei para o hotel e fui para a filha de Eva, que o Senhor me deu. E aí eu falei assim, Dani, o Cássio falou isso lá na frente de todo mundo. E aí eu tive que dar uma sessão assim, em cima da hora. E aí? Não, eu tive que falar, mano, o cara me enquadrou. Não teve jeito. Aí ela falou assim, já que nós estamos falando disso, eu não sei se a Vânia é desse tipo. Ela é? Alguém falou que é, Vânia, aí te pegaram, hein? Era desse tipo, a Dani é desse tipo. Ela falou assim, já que nós estamos falando nisso, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que é que você não vai? Ela falou assim, amor, você prega em congressos, em todo lugar, você consegue falar para 1000 pessoas, você está envolvido com a editora cristã evangélica, você escreve material, você faz tudo isso, mas por que você pegou esse material aqui e você não faz nada? Você é um bom marido, tá mais ou menos, mas é um bom pai também, tá dentro assim, não está muito fora, por que você não vai? E aí, eu não sei por que elas fazem isso. Aí elas fazem a gente pensar, né? E eu falei assim, amor, porque eu tenho medo. Eu tenho medo. E, irmãos, eu disse para ela do que eu tenho medo. E eu tenho medo do que aconteceu hoje. E eu disse para ela assim, amor, eu tenho medo de dar certo. Porque o que o material ele é realmente abençoado por Deus, todo mundo que já viu alguma coisa já sabe que é. Mas eu tive medo, tenho medo, e eu acho que eu nunca vou deixar de ter medo de dar certo. E então eu tive que confessar para ela que eu tive medo de encontrar uma pessoa como você, que já assistiu várias vezes, que fala de mim, como a irmã ali também, e como tantas pessoas que acontecem no Brasil e em outros países. Eu tive medo de criar uma imagem irreal, de tornar famoso, porque eu não sou nada. Então eu não fui, até aquele dia, por medo de dar certo. Por não saber lidar, como eu ainda não sei, de chegar num lugar como aqui, e acontece em todo lugar que eu vou, alguém já viu muita coisa. E cria uma imagem irreal de quem eu sou. Eu sou o menino aqui da Vila Carrão, que aprontou demais aqui na overnight, como que é? Parada? Juvenal Parada. E hoje em dia, o meu amigo que me trouxe de carro, ele passou ali perto. Aí ele estava contando a história dele. Eu não ia atrapalhar, mas eu nem ouvi. Ele falando as histórias dele, eu desliguei. Falei assim, Deus... Aí no finalzinho, eu ainda falei, meu irmão, como Deus faz as coisas, né? Ele traz a gente para o mesmo lugar, numa outra dimensão. Meus irmãos, eu aprendo toda vez que eu falo. E eu falo muito isso aqui porque eu preciso aprender muito ainda. Se a Dani estivesse aqui agora, ela ia falar, amém. Fala com ele, Senhor soberano. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito mesmo. Deus tem tido muita misericórdia. Depois desse tempo no Panamá, passou um tempo, em 2018 a gente entendeu que deveria sair da igreja onde a gente pastoreava. Fomos parar, então, na África do Sul, para estudar inglês e estar um pouco mais perto de todo o movimento lá.
e recebemos o convite para retornar ao Brasil. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou o vice-reitor lá no Seminário Teológico em Anápolis, pertinho de Goiânia, e tenho trabalhado com o movimento Mundo Precisa de um Pai. E quando eu cheguei no Brasil, nós começamos, em 2019, a gente, rodou muitos estados. Aí o pastor Cássio falou: Klaus, a gente precisa de alguém para representar a paternidade em todos os países que falam a língua portuguesa. Ai, Jesus, eu falei: vamos embora, agora já está na chuva, né? Então, eu tenho tentado também ajudar outros países que falam a língua portuguesa a conhecer o material, e a gente tem tido êxito com a Guiné-Bissau, com Moçambique, com Angola, Cabo Verde. Esses são os países que a gente tem tentado estimular, trabalhar, temos tentado organizar viagens. Portugal também já temos um time bom, fizemos uma viagem para lá. Então, ore por nós, porque é um grande desafio mesmo, falar de tudo que nós vamos falar aqui. Deixa eu só falar rapidinho como nós vamos fazer aqui, só para você já não ter vontade de ir embora logo agora, para você ficar mais um pouco. Eu coloquei na apostila, em cima do meu chefe, o meu chefe direto é o João. O João está aqui? Não. Perdão, João, não quis te expor, mas já foi. Você não estava aqui. Então, o João, a gente conversou, ele falou mais ou menos do público que a gente teria. Então, eu coloquei aqui na apostila as temáticas principais para que você tenha um conteúdo razoável para você poder multiplicar. Por favor, a nossa intenção básica não é que você apenas aplique o material na sua casa. Claro que a gente quer isso, mas eu quero que você vá pegando e nos intervalos a gente pode conversar e trocar mensagens para eu poder te ajudar a reproduzir esse material aonde for. Essa é a nossa intenção. Então, formar líderes que treinam outros líderes e possam reproduzir esse material aonde for. Então, aqui estão as principais sessões. Nós vamos tentar seguir fielmente e passar por tudo, mas muita coisa talvez não esteja aqui, então você escreve aí nas suas linhas laterais. Lá atrás você tem o escudo de valores, que nós vamos falar amanhã, com certeza. Tem as feridas maternas, as feridas paternas, que a gente vai ver isso daqui com bastante calma depois. E tem aí uns rostinhos também, que é uma dinâmica que a gente faz sobre como é o meu pai quando ele chega em casa. Então, a ideia do nosso congresso aqui é dar a você as principais sessões. Quem já conhece um pouco mais vai rever, e quem não viu nada vai ter o suficiente para poder reproduzir. Tá bom? Então, essa é a nossa ideia básica. Vou trazer aqui mais perto, aqui, rapidinho. Então, aqui está aí a fotinho da minha família, e a Rafaela está odiando essa foto, que já faz tempo que eu tirei. Ela falou: pai do céu, nem eu pareço mais aquela menina. Então, mas ela está aí, hoje a Rafa está com 15 anos, não está disponível para casamento, tá? Nem para namoro, então nem adianta pensar nisso. E tem o Bernardo, que hoje está com 11 anos, já está disponível para casamento. Qualquer coisa você já leva para ir diminuindo a despesa, tá? Lá em casa. Então, eu tenho falado em muitos lugares que nós somos uma família perfeita, né? Perfeitamente igual à sua. Com menino que não quer tomar banho, com desentendimentos, com marido que falha, esposas perfeitas. Então, nós somos perfeitamente igual a você. Não há nada de diferente aí na nossa casa. E nós lutamos muito para poder viver o que o Evangelho do Senhor pede para nós. Esse aí é o pastor Cássio e a Jenny. Então, sul-africano, ele que é o compilador do material. O material eu vi por aqui, mas é um livro. Depois a gente mostra para quem nunca viu. É um livro, lá embaixo está escrito, livro do treinador, é isso mesmo, porque nós não temos a ideia de um livro de aluno. Todo mundo precisa pegar aquilo e reproduzir. Então, todo mundo é um treinador. E tem a revista que a gente fez em parceria com a editora Cristã Evangélica, que a ideia é grupos pequenos, reuniões familiares, e nela tem alguns exercícios práticos para você colocar em prática a ideia geral ali daquele capítulo, tá bom? Então, assim, está na próxima aqui. Aí, está aí. Muito obrigado, irmã. Então, está aqui. O livro é esse daqui. Não assusta com o tamanho, é gostoso de ler. O guia do treinador, e a revista é essa daqui.
A revista sem o livro fica com pouca função, tá? Claro, se você falar, eu quero pegar só para ter uma ideia geral, tudo bem. Mas a ideia mesmo é que vá acompanhado do livro, para que você possa estudar o capítulo e depois ver quais são as ideias práticas desse capítulo aqui. Aí a revista vai te auxiliar nesse processo, tá bom? Então tá aí, você pode comprar lá direto no site, tem o site da editora Cristã Evangélica também que tem. Se você gosta de ler em Kindle, você vai lá na Amazon, tem lá. Se você quer ler online sem baixar no seu computador, a Barutech cedeu um espaço lá no site deles, é baru.tech, /livro, aí você procura por livro e você vai achar lá. Esse material é da Barutech, é o que a gente tem usado nos outros países, né? É muito caro, esse livro aqui é muito pesado para mandar e é muito difícil imprimir em outros países. A gente não tem noção de quanto o Brasil é farto em papel e como o papel no Brasil é barato. Quando você vai para outros países, é uma coisa absurda. Então, esse material aí tem ajudado muita gente. Bem, estamos lá no nosso site, você tem vídeos, textos. Esses dias parece que o site está fora do ar, parece que está só a capa e perdeu o conteúdo. Calma, não desespera, só ora, porque o rapaz vai colocar tudo para funcionar lá, tá? Então, a gente tem lá o que a gente pode ter de material para você sempre estar por lá. Nossas redes sociais, essa daí, é tudo O Mundo Precisa de um Pai, mesmo lá no Instagram, que é o OMPP Brasil. Depois você segue a gente, e a gente sempre vai colocando material lá. A equipe do Mundo Precisa de um Pai, ela é gigantesca. É eu mesmo, eu e eu que eu. Então, se o Instagram é feio, é culpa minha mesmo, porque eu não sei mexer naquilo lá. Se o Facebook não tem quase nada, é culpa minha também. Então, é tudo isso daí. E se você manja desse negócio e fala assim, eu irei, Senhor. Pronto, você está frito, porque tem muita coisa que eu gostaria que acontecesse lá e não acontece por minha culpa mesmo. Tá? Então, talvez você possa nos ajudar aí. Deixa eu ver. Sim, então nós estamos aí, mais de 100 países, que tem uma pessoa como eu, nós estamos em 92 países. Alguém que dá um treinamento master, que dá um treinamento de todo o conteúdo. Então, o livro foi traduzido em mais de 9 línguas, e esse material aqui, ele não é, como você vai ver, quando você pegar em detalhes, um material que o pastor Cássio produziu todo o conteúdo dele. Não, o pastor Cássio é mais perto de um organizador do que de um escritor. Então, ele tem muitos amigos, pessoas vinculadas a vários países, dentro de várias esferas da sociedade. Então, aqui a gente tem material de neurocientista, muito vasto, cara, gente boa demais. A gente tem pedagogo, tem psicólogo cristão, tem gente na área de aconselhamento bíblico, tem educador, que foi servindo ao material a ele, e ele foi, então, compilando dentro daquilo que Deus foi falando ao coração dele. Então, esse material é produzido por várias mãos, por isso que é um material também de todos nós. Bem, essa frase ajuda a gente a nortear o que nós estamos falando aqui. E nós já ouvimos uma devocional tão boa, que na hora que o pastor falou assim, eu estou terminando, eu falei, Senhor, já dava para ir embora. Porque foi um palavrão, irmãos. Não foi um palavrão? Foi um palavrão. Bom demais. Esse texto tem a ver muito com o que o pastor Ricardo falou. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons, e as mulheres também, não façam nada. Essa é a realidade. E nós estamos aqui, não porque nós sabemos tudo, mas porque nós queremos descruzar os braços. Então, a ideia que você vai ver entre hoje e amanhã, até o final do dia, você vai ver que tudo que nós temos no nosso material, ele tem um fundamento bíblico. São princípios bíblicos. Ora a gente cita o texto, ora o texto está implícito. E isso é uma coisa muito legal, porque ele é muito simpático, esse material, para ser aplicado em várias esferas. Eu já conversei com 3 secretários de educação de 3 cidades diferentes, 2 prefeitos. Um deles, o de Uberaba, ele me chamou para tomar um café. Ele foi numa sexta-noite, no finalzinho de um seminário que eu estava dando, e aí ele veio com o livro, ele falou, queria agradecer o senhor por vir à nossa cidade. Eu quero saber o que Uberaba pode fazer pelo senhor. Eu falei, o senhor acha que eu não tenho uma resposta para isso? Pois eu tenho. Então, o senhor nos ajude a fazer as pesquisas sobre a orfandade na sua cidade, para que o senhor tenha uma noção do tamanho do buraco que o senhor está governando. Ele chorou e nada foi feito. Desculpa, mas não diretamente. E agora eu estou trabalhando com a Secretaria de Educação de Anápolis.
Então, ele é muito simpático para entrar em várias esferas da sociedade, porque ele não é um conteúdo como um documento nosso, uma revista de escola dominical. Ele tem muitas pesquisas fundamentadas, pesquisas feitas por grandes cientistas que amparam o que nós estamos falando, porém a base da nossa estrutura é a Bíblia. É o que Deus está fazendo no mundo, é restaurar a genuína paternidade. Então, outra coisa que você vai aprender amanhã à tarde, provavelmente, porque antes da tarde eu não vou conseguir chegar, é que esse amparo tem a ver com valores. Então, nós vamos fazer o nosso escudo de valores. O escudo de valores deve refletir a sua cosmovisão cristã e deve amparar a sua tomada de decisão. Se nós não nos convertermos genuinamente, a nossa cosmovisão cristã não é a de Deus. Se ela não é a de Deus, então nós vamos agir com valores errados. Nós vamos absorver valores da nossa cultura, como o pastor também falou. Nós vamos absorver valores da nossa experiência familiar, ou daquilo que a gente acha, mas não vão ser valores dignos que estão amparados nas Escrituras. Então a gente precisa mudar. Porque o grande desafio da paternidade não é ganhar obediência. Então, se você veio aqui para aprender 10 regras para fazer seu filho te obedecer, não era isso. Não vai ser. Nós estamos falando sobre coração. Tem um vermelho aqui, fica mais bonito, né? O coração do vermelho. Nós estamos falando sobre ganhar o coração. Isso é embasado principalmente no texto de Malaquias, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Malaquias. Se for difícil de achar Malaquias, acha Mateus. Se for difícil de achar Mateus, olha no índice. Aí você dá uma rezinha, acha Mateus, dá uma ré, tem uma folha em branco. 400 anos essa folha em branco aqui, nós vamos falar sobre ela depois. Malaquias 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias é um texto escrito no período pós-exílio. Então, o que se esperava do povo que desprezou o Deuteronômio 6, nós vamos falar isso no decorrer do nosso tempo, o povo foi ensinado por Deus a ensinar os seus filhos no caminho que eles deveriam andar. E o povo não faz isso, e geração após geração vai se perdendo ao ponto de chegar no livro dos Juízes e se levantar uma geração que não conhecia o Senhor. Como pode o povo de Israel ter um filho que não sabe quem é o Senhor? Foi isso, porque foi desprezando o ensino e se distanciando. Então nós sabemos que então o povo é conduzido ao exílio, sofre uma grande punição e o Senhor opera um livramento. O que se espera desse povo que volta? Que volta e tem Deus agindo através de Esdras, trazendo de volta o livro. Que age depois também com Neemias, de reconstruir os muros. E a questão da função sacerdotal vai voltando, os sacrifícios, o culto, a devoção. O que se espera desse povo? Que eles sejam top das galáxias. Que eles olham para a própria história e falam, nunca mais a gente vai deixar o Senhor. Mas quando você lê Malaquias, Deus fala assim, eu sou como um pai para vocês. E onde está a minha honra? Então o que Malaquias fecha no seu pequeno escrito de 4 capítulos, ele fecha o texto do Antigo Testamento com uma das palavras mais pesadas que eu acho que tem, maldição. E ele ampara essa última palavra numa realidade familiar. A grande questão é que o coração dos pais estavam distante dos filhos, e o coração dos filhos distante dos pais. Então essa realidade de maldição, ela se instaura. E pode pensar assim, maldição num sentido restrito da ausência da graça e do favor de Deus, por exemplo. Então essa ausência da graça e do favor de Deus, ela se instaura numa família onde os corações estão distantes.
Então, o grande lance da paternidade não é ganhar a obediência, porque você já ouviu aquela história de um pai que chega para um filho e fala: senta aqui, menino, nesse sofá. E ele fala: não vou sentar. Senta, menino, vou sentar. Senta, senão eu arrebento você. O menino senta. Aí quando o pai vira as costas, ele fala assim: mas por dentro eu estou de pé. O que o pai ganhou? Isso mesmo, o que você pensou, não quis dizer. A obediência. Mas ele ganhou o coração? Não ganhou. Então o lance que nós vamos falar aqui, hoje e amanhã e até domingo, tem a ver com ganhar o coração. Quando nós ganhamos o coração do nosso filho, a obediência vem a reboque. Não vem perfeito, porque não é perfeito. É um filho de Adão. Mas o coração está perto. E nós temos aqui a intenção também de estimular você, pai, a perceber que talvez o seu coração não esteja tão integral na sua família, com o seu filho. E às vezes você esteja exigindo que ele tenha comprometimento integral com a família, mas você não tem. Então o seu coração precisa voltar para o teu filho. Então o grande desafio, e é grande mesmo, é da gente inverter a seta. Está vendo? É difícil de fazer isso até aqui no papel, imagina no dia a dia. É aproximar o coração. Quando os corações são aproximados dentro do escudo de valores amparado pelas Escrituras, então tem o que a gente chama do céu na nossa casa. Esse é o nosso objetivo. Trazer uma fração do céu para dentro de casa. Então, passa por corações convertidos, de pais aos filhos e dos filhos para com seus pais. Se você conseguir chegar em Lucas capítulo 1, Lucas foi um escritor que fez uma pesquisa. É gente inteligente, tipo o pastor Ricardo, não igual eu não. Eu acho que no máximo aqui eu ia ser um dos discípulos que ficava em volta. Mas o Ricardo, ele recebeu 5 talentos, aí ele vai mais longe, né? Mas o Lucas aqui, que também recebeu 5 talentos, ele fez uma pesquisa apurada, e aí ele falou: vou escrever o trem em ordem. Então, Lucas 1, no 17, versículo 17, diz assim, sobre João Batista: ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Sabe o que é esse verso 17 de Lucas? Ele é exatamente a perspectiva de Malaquias 4:6. O Antigo Testamento diz: o coração está longe e a maldição se instaura na terra. E agora vem aqui exatamente o Lucas dizendo: ele vai estartar um novo tempo, onde os corações vão se voltar um para o outro e não um contra o outro. Bem, se você fizer uma análise exegética do texto, que exige que seja em ordem, a primeira coisa que tem que acontecer é o coração dos pais aos filhos. Está vendo aí? Converter o coração dos pais aos filhos. Então não é aqui um curso para como nós vamos dobrar aquela fera que está dentro de casa, o nosso filho de 4 anos. Mas talvez como nós vamos dobrar o coraçãozinho duro do pai, de 40. Quando acontece uma conversão de corações, a harmonia vem para dentro de casa, o céu se instaura, porque é um pai totalmente comprometido com o seu
de casa. Quando que o desobediente se converte à prudência do justo? Dentro desse contexto direto, é quando o desobediente, o vizinho, o fofoqueiro, maledicente, ele olha para a casa do justo e vê os corações colados. Tipo, o pai saindo abraçado com a sua filha, de 15 anos. Que para ele é um absurdo, já desde os 8, que ele nem chega perto da menina, que parece um porco-espinho. Então, ele vê aquilo e fala, meu Deus, tem alguma coisa diferente naquela casa. E, gente, pode não ser crente, mas isso não é igual a ser bobo. Também não é bobo. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Então passa dentro de casa. Passa dentro de casa. Então os céus se instalam quando valores são colocados, amparados pelas Escrituras, e os corações são convertidos um ao outro. Vamos seguir aqui, que eu vou indo, né? Preocupações globais. O mundo inteiro chora por essas coisas. O mundo inteiro. Destruição da família, o ruído, a destruição da educação, a corrupção crescendo e os valores morais sendo jogados de lado. Nós achamos que isso é só coisa do Brasil, mas não é. O mundo inteiro chora por essas coisas. E quando a gente vai estudando um pouco mais, a gente vai descobrindo que essas coisas, elas não são a doença em si. Essas coisas são nada mais, nada menos do que os sintomas. E todas as pessoas, mesmo aquelas que têm medo de médicos, que não gostam de tomar remédio, começam com uma dor de cabeça, uma aspirina. Persiste a dor de cabeça, toma uma medicação mais forte. E vai indo, ela vai piorando na dor, ou a dor vai persistindo, uma hora ela procura o médico. Porque a gente sempre começa tentando tratar os sintomas. Só que ela estava com aneurisma, com um tumor no cérebro. Não é uma aspirina, nunca que ia resolver. Então, quando a gente pensa nessas questões do mundo chorando, a gente sempre tem falado numa perspectiva, de olhar esse iceberg. E isso nós vamos falar várias vezes aqui. Eu faço esse desenho toda semana e continua ficando feio. Desisto. É assim mesmo, é um iceberg isso aí, tá? Todas essas mazelas sociais, aquilo que você assiste nos programas de televisão, aquilo que você vê no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, que são problemas, guerras e rumores e problemáticas e conflitos e tudo mais, tudo isso está só aqui fora da água. É o que a sociedade consegue produzir e enxergar. E o que eu tenho falado com essas pessoas influentes do nosso governo é que sim, é óbvio que o Estado precisa cuidar disso, a escola cuida disso, de normativas morais, éticas, precisa ter
e um juiz e uma promotora, são casados. Eles fizeram o curso. E aí eles falaram assim, Klaus, uau, isso é muito grave, meu. E olha, aqui no sistema penitenciário, isso é muito emblemático. Aí eu falei, que tal a gente pesquisar? E aí tem as irmãs do projeto social. Que tal a gente pesquisar? 2 perguntas só, não precisa fazer muita coisa não. 2 perguntas. Quantos dos que estão encarcerados tiveram uma relação ruim com seus pais? Só na questão de número. Você, João, só marcar. E quantos dos que estão encarcerados têm filhos? Essas 2 perguntas, elas nos dão uma amostragem do tamanho da orfandade. Pode fazer essa pesquisa. Se você é um professor, eu não vou conseguir chegar nas aplicações próprias para a sala de aula, né? Nós vamos ter um outro foco aqui. Mas se você é um professor, pode ter certeza, se você fizer uma pesquisa na sua sala de aula com os seus alunos, você vai ter um mapa muito mais real do clima emocional que chega esse menino na hora que você tenta ensinar matemática para ele. Essa é uma realidade muito grande. As pesquisas, nos últimos 5 anos, mostram que a disfunção familiar, ela tem sido o mal dessa nossa geração. E a questão da orfandade está no centro desse problema. Eu vou andar só mais um pouquinho. O impacto da ausência. Aí no livro tem muitas estatísticas, eu sempre destaco as principais. 63% dos suicídios ocorrem num lar sem pai. Nós vamos falar um pouquinho, amanhã também, porque essa é uma temática longa. Existem 2 picos de suicídio muito expressivos no Brasil, que tem crescido muito. Não sei se alguém já viu alguma coisa sobre isso, mas entre 10 e 16 anos é um pico interessante. Depois está crescendo agora, a última do IBGE, entre 21 e 25 anos. É muito interessante, aqui também tem a ver com identidade, depois nós vamos falar. E depois com mais de 60 anos, tem crescido o índice de suicídio. Tudo isso daqui, você vai ver amanhã que tem uma relação direta com a ausência paterna. Aqui, porque não firmou identidade, nós vamos falar sobre firmar identidade aqui. Aqui, porque termina a fase da construção neural, o cérebro termina a sua formação aqui. E tem uma perspectiva de entrar no jogo da vida e o cara não está pronto. Ele é melhor se matar do que encarar. E aqui, porque a sua identidade ficou tão vinculada na sua profissão, a qual ele não exerce mais, porque se aposentou, então ele diz assim, já que eu não sou mais o que eu era, então eu não sou ninguém, e o ninguém não merece viver. Então nós vamos ver isso aqui com detalhes. 80% dos estupradores, 70% dos jovens numa casa de recuperação. Eu estava dando um seminário desse, e tinha um grupo grande, em 2 momentos aconteceu isso, veio um grupo grande de uma casa de recuperação, quando eu falei 70%, aí eles começaram a se conversar, não sei o que e tal, aí levantaram a mão e falaram assim, pastor, entre nós aqui deu 100%. Um outro grupo de uma outra casa de recuperação falou assim, pastor, entre nós aqui deu 100%. Mas é uma estatística mundial. E 32% das crianças no mundo inteiro não vivem com seus pais biológicos. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Bom, crianças aí sem pai têm 2 vezes mais problemas emocionais e comportamentais. Que Deus renove as minhas professoras da 5ª série, 6ª série, 7ª série, elas sofreram demais. Terminam o ensino médio ou a faculdade com médias menores de nota, apresentam menor desempenho em testes padronizados e têm maior probabilidade de usar drogas ou abusar do álcool. Essa é uma realidade, isso aqui, tudo amparado em pesquisas, a gente vai falar um pouco mais sobre elas ainda hoje, mas quando nós falamos de orfandade, nós vamos fechar aqui, tá bom, João? Amém. Ele está para lá, ele não vai falar nada? Tá bom? Nós vamos fechar aqui. Nessa próxima aqui. Quando a gente fala de orfandade, nós estamos falando desses 3 círculos aí. E a gente vai encerrar nesse slide aqui.
Primeiro, morte ou doença grave. Foi o meu caso. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade, meu irmão tinha 7 meses. Então, nós nos tornamos órfãos por causa da morte. Um infarto fulminante enquanto ele dirigia, parou o carro no farol, infartou. Então, não treinou para a vida. Então, eu não fui treinado para ser homem, nem fui treinado para ser marido, para ser pai. Não fui. Nem meu irmão. Ou uma doença grave. Há doenças que impedem o pai de participar da formação do filho. Segundo modelo, divórcio ou abandono. Isso tem crescido assustadoramente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, ou ficou por um período e logo deixou, ou teve a relação e nunca participou. Gera órfãos. Por mais amigável que seja um divórcio, o maior afetado no processo são os filhos, sem dúvida nenhuma. E o terceiro modelo, o pai não morreu, ele não foi embora, ele está dentro de casa, mas ele é negligente no seu processo de preparar o seu filho para a vida adulta. Então, pais negligentes ou inativos geram órfãos. Então, quando nós falarmos de orfandade daqui para frente, nós estamos falando desses 3 círculos. Essa é a realidade dura e gigantesca que nós temos. E nós vamos encerrar aqui, e o pastor vai falar, e depois a gente segue. Amém. Nós teremos o café amanhã, não é brincadeira, é hoje mesmo. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos, nós temos ali uma cantina, o café, temos aqui os livros, temos ali o bazar, temos ali o projeto Primeira Infância. Nós temos para que você tenha esse momento de comunhão, passa por ali, dá uma olhada, são 9h05 por aquele relógio, 9h15, 9h20, nós estamos retornando para cá, tá bom? Dá uma levantada, vai tomar um café, paga um café, um chocolate para o seu irmão, compra um livro para sua mãe, um presente para ela, fique à vontade.